Excelente noite de quinta-feira para você, assinante da TV Destaque, e para você que acompanha também o programa nas nossas redes sociais. A gente tentou fazer uma abertura um pouco mais artística aqui, né? Pegamos ali o pessoal do Switcher no pulo, mas agora tá tudo ok, entrou tudo bonitinho. Tá entrando a vinheta, meu Deus do céu. Bom, enfim, seja muito bem-vindo ao nosso esporte. Calma, Michele, vai ficar tudo bem, prometo para você. Seja bem-vindo ao nosso Esporte na Rede. Hoje você viu aí no nosso destaque, na abertura, a gente vai falar do clássico Santos e Palmeiras, que acontece nesse domingo. A nossa enquete da noite tem a ver com isso. Daqui a pouco a Michele vai passar também para você. Mas ontem teve início a Copa do Brasil, né? Então a gente vai aqui falar um pouco também dos jogos dos principais, né? Fluminense, que suou para ganhar, acabou passando, Internacional passou também, São Paulo também passou ali meio que a duras penas, e claro, falar do início da Copa Libertadores da América também, com equipes brasileiras envolvidas, a Chapecoense que perdeu na Arena Condá e o Vasco que goleou fora de casa por 4-0 a Universidade Concepción, então praticamente matou a classificação aí, e a Chapecoense vai ter muita dificuldade aí para virar o resultado. Mas antes da gente falar de futebol, eu queria aqui fazer um pequeno editorial, se vocês me permitem, porque hoje é a edição de número 260 do Esporte na Rede, né, da nossa história, no 10º ano de fundação. A gente fundou o Esporte na Rede em 2008, estamos em 2018, portanto, este ano, em maio, o Esporte na Rede vai completar 10 anos de existência e hoje, edição de número 260, redondinha aí da nossa história. Em tudo que a gente passou, eu só tenho a agradecer às casas nas quais o Esporte na Rede esteve. A gente começou lá no ABC, na UpTV, ficamos um longo tempo e agora fomos acolhidos aqui pela TV Destaque, onde pretendemos ficar também por um longo tempo, se assim o pessoal aqui da direção quiser, pelo menos do programa eu acho que o pessoal está gostando, né? Então a gente vai aqui, quero agradecer bastante essas duas casas, por terem dado a oportunidade de a gente fazer o Esporte na Rede. O Esporte na Rede é um programa peculiar e eu vou te dizer por quê. Como a gente sempre teve muita dificuldade, viu, Mário Cardoso? Eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso aqui não, de captar patrocinador. Então a gente também nunca precisou, né? E não se captasse patrocinador a gente também teria, mas a gente nunca precisou ter rabo preso com ninguém. Então, assim, nessas 260 edições, todos os meus comentaristas da bancada sempre puderam falar o que pensam. Total liberdade de pensamento e de expressão. Nunca foram tolhidos por ninguém, ou por coisa nenhuma, ou por força de negócio nenhum. Então, esse é o meu grande orgulho de fazer Esporte na Rede. É poder propiciar a você, que gosta de esporte, um jornalismo isento, independente. Aqui a gente faz análise do que a gente realmente vê e pensa. Ninguém manda no nosso pensamento, nunca ninguém pediu, nenhuma das direções, nem da TV, nem da TV Destaque, para a gente mudar qualquer pensamento, ou falar isso, ou falar aquilo. A gente sempre teve liberdade. Essa é a nossa marca e por isso eu me orgulho tanto de fazer o Esporte na Rede e hoje a edição 260 é especial justamente por isso. Michele Nogueira, muito boa noite. Você já está se tornando conhecida em todo o Brasil e todo mundo, você sabe disso. Seu terceiro programa seguido. Hoje você vai participar com a gente de um modo um pouquinho diferente, que a Michele vai explicar agora para você, mas vai responder a nossa enquete, a gente vai aqui dar os canais de comunicação. Michele, boa noite, seja bem-vinda e manda bala. Primeiramente, vai Corinthians e que é isso? Vamos falar os canais de comunicação. Você pode participar com a gente respondendo a enquete pelo Facebook, que é o facebook.com/programa Esporte na Rede, pelo WhatsApp 11 94 112 5995. Você que é de Guarulhos pode assistir no canal 15 da NET. E agora, uma maneira diferente, a gente está reproduzindo pelo YouTube em HD. Você pode entrar na página da TV, que é tv.destaque, e lá vai ter o link para você acessar o YouTube. Muito bem, até porque hoje a gente está com um pequeno probleminha de streaming no Facebook, não é para estar, mas hoje a gente está, e também vai ser transmitido em HD no Facebook, tanto no Facebook como no YouTube, só que hoje o nosso Facebook está fora do ar, então você acesse. O que você faz? Você vai acessar a página da TV normalmente, não vai para procurar live? Lá tem um link que vai te direcionar para o YouTube. Assista lá e pode mandar o seu comentário por lá mesmo, que a gente vai caçando aqui e falando o seu comentário. E aí quem participar com a gente vai responder a nossa enquete, não é, dona Michele? Isso, e a enquete de hoje é quem vence o Clássico Paulista no domingo. Alternativa A, Palmeiras. Alternativa B, Santos. E alternativa C, um empate. Pergunta que não quer calar, Michele. Quem vence esse jogo? Ai, tá muito óbvia essa minha resposta. Bom, olha... Tá óbvia? Não sei. Tá óbvia mesmo? Também óbvia. Pra mim sempre será o Corinthians, mas... Independentemente do jogo, inclusive. Mas minha resposta vai ser um pouquinho diferente. Eu acho que é o Santos. Sei. Tem uma negociata envolvida aí pra essa resposta. Leandro. Mário Cardoso, boa noite. Seja bem-vindo à edição de número 260 do Esporte na Rede. Marião. Legal, obrigado, Leandro. Mais uma vez estar aqui com vocês aqui na TV Destaque, no programa Esporte na Rede. É um prazer estar voltando, é o meu primeiro do ano de 2018. Queria começar dando 2 parabéns.
Primeiro, parabéns pro Leandro Martins. Muito obrigado. Conduzindo o programa Esporte na Rede, chega ao número 260. Eu fui chamado por Luiz Ademar de Solerti, sabia? É. É adjetivo para poucos Para isso poucos, aí, viu? para poucos. Procure lá no dicionário o que é, se você não sabe. E também, pelo artigo que você escreveu com relação ao problema da jogadora Tiffany. Que suscita bastante debate, e eu tive a oportunidade de ler ele ontem, eu acho, né? Ou hoje cedo, não sei. Mas eu li antes do artigo que o Estadão trouxe hoje. Então, o Leandro sempre em cima da pinta, até antes da pinta. Então, queria só registrar para quem não viu, conferir o artigo do Leandro. Já diria também. Angélica, antes da pinta. Antes da pinta. E o segundo parabéns é para o Zé Ricardo, porque o Vasco da Gama, contrariando tudo que a gente poderia imaginar, conseguiu um feito extraordinário ontem, que é ganhar de 4-0 uma partida fora de casa pela Libertadores da América, quando todo mundo achava que o Vasco ia ter dificuldades e ia poder talvez até ficar fora da primeira fase da Libertadores. E como já estou falando do Vasco e depois eu vou querer dar um pitaco sobre a eleição do Corinthians, só para olhar o nome aqui da chapa do Eurico Miranda, que é Reconstruindo o Vasco. E o Alexandre Campelo, que é o novo presidente do Vasco, foi indicado pelos conselheiros que tinham escolhido o Júlio Brandt, que foram escolhidos junto com o Júlio Brandt, que era o presidente que ia dar uma nova cara para o Vasco da Gama e que ia ajudar o Rio de Janeiro a enfrentar a Federação Carioca de Futebol, a fazer um futebol mais decente no Rio de Janeiro. Então eu lastimo muito pelo Vasco, que é o clube rival do clube pelo qual meu pai torcia, foi junto com ele que eu aprendi a gostar de futebol. Então eu queria só registrar que eu gostaria muito que o Vasco mudasse. Seco, depois a gente vai entrar mais profundamente. Quem vence o Clássico domingo? Palmeiras. Antônio Boaventura, boa noite. Seja bem-vindo à edição 260 do Esporte na Rede. Você que é um membro relativamente novo, começou com a gente em 2007, mas já faz parte agora também da nossa história. Boa noite, Leandro, aos amigos presentes aqui, ao telespectador e ao público multimídia que nos acompanha. E o meu bordão, vou recitar ele aqui novamente. É sempre um prazer estar aqui falando de futebol com os amigos aqui juntos. Quem ganha o Clássico domingo? Olha, pelo contexto, por aquilo que o Palmeiras está apresentando, é o favorito a vencer. Só que eu volto a falar, futebol é uma caixinha de surpresa. O Santos pode surpreender. Mais uma vez, uma frase nova. E geralmente o Santos complica a vida do Palmeiras sempre que joga no Allianz Parque. Então é bom de observar. Não é daqueles que acham que vai ser 4-1, né? Com não, vai ser um jogo apertado. Caso haja um vencedor, né? Eu acredito pelo favoritismo que o Palmeiras possa vencer. Por um gol de diferença ali, 1-0, 2-1, 3-2. E aliás, o Santos vem motivado pela estreia do Gabigol, né? Reestreia, né? Verdade. Deixa eu agora esvaziar os bolsos, porque sempre que participa do programa é uma participação, assim, uma presença muito rica, digamos assim, em todos os sentidos, porque ele custa muito caro. Luiz, eu sempre vou brincar com ele com esse botão. É o comentarista Tio Patinhas. Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do Esporte na Rede, edição do número 260 nossa. Boa noite, eu tenho jogado na Mega Sena, você é um cara milionário. Tô acreditando. Ele tem um cofre no subterrâneo do imóvel dele, igual do Tio Patinhas. Do colchão, pô. Igual do Tio Patinhas. A caixa forte. Eu vou começar, como disse o Antônio Ventura, vai ser um jogo complicado, o Santos sempre vem de cara, 4-1 pro Palmeiras, é um jogo bem complicadinho. 4-1? O Palmeiras, para mim, vai nadar de braçada nessa temporada. A temporada passada, para mim, foi uma grande surpresa não ganhar nenhum título, mas o que ele fez? Manteve mais do que a base, quase 80% do time, teve reforços pontuais. É um time que não deve nada para ninguém, tem estádio rentável, tem programa de sócio-torcedor. O ex-presidente que investiu quase 200 milhões lá, ele já pagou quase 80% da dívida. Quer dizer, é um time que está muito bem saneado. E eu gostaria, como você disse, de ser milionário, como você disse, um cara com dinheiro, para ligar para o Paulo Nobre e falar como que eu posso fazer isso para o São Paulo. Porque para o São Paulo tá feia a coisa. Verdade. Tá feio de dinheiro, tá feio de futebol, tá feio de treinador, tá feio de esquema tático, tá feio. Segundo o Rodrigo Caio, após o jogo, foi uma vitória importante. São Paulo jogou bem, o importante é os 3 pontos. Olha até que ponto a torcida vai suportar esse tipo de discurso. Depois a gente vai falar da Copa do Brasil aqui. Cada um mais ou menos acompanhou um jogo diferente ontem. Isso é legal porque a gente pode dar nossas impressões do que a gente conseguiu. Eu acompanhei a Chapecoense. Então, eu vi o Vasco da Gama, o Ademar já viu o São Paulo. Você viu o quê, Mário? Eu cheguei e vi um pedacinho do Vasco, aí o Vasco já tinha enfiado 4-0, que eu cheguei tarde, aí eu passei para Manaus e Remo, Copa Verde. Sensacional.
sensacional. Eu tenho certeza Rossini, que... Eu tenho fez o segundo certeza... gol de Manaus. Eu tenho certeza que Flávio Santos viu o Vasco da Gama. Boa noite, Flávio. Seja bem-vindo ao Esporte na Rede. Edição 260, hein? Boa noite, Leandro. Boa noite aos amigos aqui presentes. Vou usar um termo que o Boaventura usou. Telespectador multimídia. Né? Eu gostei dessa. Foi muito Achei bonito. que foi o melhor até agora. E... Eu vou anotar que para a próxima eu posso esquecer, cara. Parabéns, foi muito bonito. Leandro, eu não posso deixar passar em branco o seu editorial. Eu gostei muito do que você falou. São 260 motivos que a gente tem hoje para abraçar o nosso telespectador. O meu orgulho de participar do Esporte na Rede é porque desde os anos 90 a mídia esportiva brasileira, com o aporte financeiro, com os patrocínios, com as próprias televisões aumentando, ela ficou perdida meio que no caminho entre fazer entretenimento e jornalismo. Eu não acho que fazer entretenimento é errado, inclusive eu sou um fã do Estádio 97, que talvez tenha puxado essa onda do entretenimento, do humor. Agora, o que eu acho errado, o que eu não gosto é quando eu ligo a televisão, ouço o rádio, eu vejo um site, o cara fazendo entretenimento e fingindo que faz jornalismo, ou o cara fazendo jornalismo fingindo que faz entretenimento. Acho que o Esporte na Rede ele tem uma marca definida, pode ter humor, pode ter piada, pode ter ironia, pode ter vocabulário soletre, metáforas e multimídia, metáforas, epitetos, né, como você gosta de nomear todo mundo, mas a gente tem um caminho definido. Independente da linguagem, a gente faz jornalismo. Você pode achar bom, pode achar ruim, mas a gente tem um DNA, a gente tem uma alma bem desenhada e bem definida. E a gente não se rebaixa. Leandro, e a gente faz jornalismo independente. Só ressaltando o que o Flávio colocou, fica nítido isso que você falou nas escolhas, né, das próprias emissoras, né? Quando você não coloca ali, não dá oportunidade para aquele que de direito, de fato, é o responsável por levar a informação, para promover um circo, promover um entretenimento que não leva de nada a lugar nenhum. Exatamente. Isso fica complicado. As decisões dos próprios veículos de comunicação é que estão levando o meio a essa balbúrdia toda. É preciso repensar o jornalismo, principalmente o esportivo, que está se perdendo, não existe uma linha pré-definida para que se possa dizer, olha, aquilo lá tem informação, aquilo lá foi apurado. São situações que colocam esse ponto de interrogação e a dúvida persiste, sem que ninguém perceba. Que o americano, claro que os Estados Unidos não é o país mais perfeito do mundo, mas em algumas coisas a gente tem que copiar os americanos. Os americanos, eles fazem uma cobertura jornalística esportiva muito bem equilibrada. Eles sabem separar o entretenimento, a promoção de eventos, que às vezes bem feita, que às vezes aqui é disfarçada, o cara não assume que está promovendo o evento, e o jornalismo. Tanto que eles adoram estatística, né? Para o jornalista esportivo, talvez a estatística, desde que bem trabalhada, de maneira informal, seja o maior porto seguro. A coisa mais segura a se trabalhar. Até porque A apuração da informação, Exatamente. a convicção daquilo que você está transmitindo é a grande chave do negócio. Isso, infelizmente, são raras as exceções. Hoje tem mais chacota com a própria informação do que ela propriamente dita, para aquele que ouve, para aquele que lê, para aquele que está assistindo. Isso é muito preocupante. Até porque que espelho vai dar para essa garotada que está se formando? Isso. Eles estão acompanhando esse caminho. Com certeza. Até porque não é a pauta central do programa, eu vou dar uma encurtada na conversa para a gente entrar no clássico, mas eu acho que se tem o programa Circo, tem público, né? Tem audiência também. Eu só não gosto, né? Então, para mim, eu prefiro isso aqui. Eu não tenho nada contra. Eu só acho que não pode fingir que faz uma coisa que não está fazendo. Disfarçar. E principalmente influenciar ou querer comprar o pensamento de alguém, isso ou fazer assédio moral em cima, isso é péssimo. Bom, vamos lá então, falar de clássico. Vamos falar de clássico do Domingão? Vamos. Domingão vai ter clássico, Santos e Palmeiras. Michel já disse quem ganha o Corinthians no fim das contas, né? Mas a gente vai conversar com os comentaristas, vou pedir a opinião de cada um mais aprofundada. Enquanto isso, você vai ver aí os melhores momentos de Palmeiras e Bragantino, que são os últimos jogos, e também de Santos e Ituano, são os últimos jogos dos dois. E a gente vai conversando aqui. Quem quer começar pelo clássico, fiquem à vontade. Fala, Bruno. O Palmeiras vem fazendo uma temporada que está destoando dos demais, né? O que não fez o ano passado está fazendo muito bem com competência. E tem um detalhe que muito poucos jornalistas, até observadores, perceberam, mas o Roger implanta no Palmeiras hoje um sistema europeu, que é o do rodízio, e não está perdendo a qualidade. O Palmeiras não está perdendo.
Todos os jogadores que entram conseguem desenvolver dentro de campo aquilo que está sendo passado. Entram aos poucos. Isso, aos ele poucos. Tem uma base do time que jogou com o Paulista aí, tem a mesma defesa. Você pode Sim, pegar aí. alguns pontos que ele mantém. Às vezes, mas já está propondo de modificar, né? Com a chegada do Emerson, do Dracena. Sem querer te cortar, só que você Já está cortou. falando. Não, cortando só. Não, mas o debate é aqui para debater mesmo. Esse espaço agora, vamos lá. lá. Não adianta o Roger vir como veio também o Eduardo Batista. E aí, na primeira, Palmeiras toma 2 pancadas aí no Paulista, ou o Palmeiras vem invicto, chegando umas quartas de finais no mata-mata, que é jogo com um clássico, numa semifinal, alguma coisa, ele é eliminado, e você... Que pode acontecer. Que pode acontecer, em jogo de mata-mata, aí você vem com a ruptura. Aí tudo que ele fez é tudo que o Eduardo Batista fez. Aí você joga fora. Aí você traz um outro cara, que tem característica, que era o Cuca no ano passado. Então, o Palmeiras, eu acho que ele não decolou, como você está falando, por causa disso. Porque houve uma ruptura. Você trouxe um cara que marca diferente, que pensa futebol diferente, que tem uma escolha. Aí depois você pega a hora que o Cuca, quero voltar, você rompe. É isso que o Palmeiras tem que fazer. Deu outro choque. É choque de gestão. Eu acho que isso é o fator fundamental. Sim, eu acredito também que o Roger tem um maior poder de incisivo de passar aquilo que ele quer para os jogadores, coisa que o Eduardo Batista não tinha. E aí eu acredito que isso complicou um pouco o ambiente. Quando o Cuca chegou, já estava bagunçado e o negócio não andava e não tinha como andar. Haja vista as intrigas que foram criadas com os jogadores afastados, tudo. O Felipe Melo, no meu entender, é o melhor jogador do meio campo do Palmeiras. Apesar do Lucas Lima ter entrado bem na equipe, ainda tem o Moisés para entrar, tem o Gustavo Scarpa para entrar, mas no meu entender o Felipe Melo é ele mais 10. E, além do Jailson também, que assumiu a posição também, não deixa a desejar. Mas o Palmeiras é o grande favorito para conquistar todos os títulos que for disputar. Na tela, eu acredito que, se não conquistar todos os títulos que vai disputar, 90% o Palmeiras acredita que consiga Eu acho muito conquistar. justo Essa é uma essa pressão análise gigante. que fez do Roger, porque eu vi, por uma coincidência, no meu parco tempo para ver televisão... O Barcelona faz isso muito bem, né? Todos os europeus, né? No mesmo dia que eu vi uma matéria sobre o Roger, falando que ele usa drone, que ele usa uma série de tecnologias no treino, eu vi também uma entrevista do Luxemburgo, no mesmo dia. E o Luxemburgo, com todo respeito, parecia um cara que joga baralho no boteco falando. Porque não sei o quê, que não sei o quê. Mas ele faz isso mesmo. Cara que joga não baralho sei no o quê, boteco, sabe? E é hein? flagrante que o Roger, não sei qual vai ser o futuro, não sei se vai ganhar, se não vai, não sei se vai levar uma traulitada no Clássico, eu vou falar mais à frente disso, mas o fato é que ele é um treinador novo e que não tenta copiar os antigos, não tem medo de arriscar. O cara usar um drone no treino pode ser uma coisa óbvia, mas o futebol é meio, às vezes, tão arcaico que o cara tem medo de usar coisas assim e divulgar na mídia. Tem medo de ousar, né? Tem medo de ousar, porque é um meio muito conservador em todos os sentidos. Então, eu acho que essa análise que você fez é correta, eu concordo com ela. E falando a respeito do clássico em si, eu acho que tem 2 fatores fundamentais. Primeiro, o fator Gabigol. Porque Palmeiras está evoluindo, está num ritmo evolutivo desde o ano passado, mas o Santos ele continua jogando o mesmo padrão de futebol desde o ano passado. Eu lembro que aqui, num determinado programa, eu elogiei o Levir Coupe, alguns meses atrás, porque o Santos começou a chutar de fora da área. O Santos ele não driblava. E ele continua sem driblar, ele continua sem ser um time efetivo e agudo. E esse moleque Rodrigo aí é bom mesmo? Pouco tempo para avaliar. Eu conheço ele desde a base. Ele é extremamente oportunista. Ele pode até não ser tão bom assim, eu acho ele bom. Assim, mas você pode não ser um cara que você vai falar, o novo Neymar. Mas ele é goleador. E está aproveitando as oportunidades. Precisa ser um novo Neymar, né? É uma cobrança muito pesada. Agora, os 2 últimos jogos do Santos foram medonhos. O time não tem criatividade, não é agudo. O jogo com o Ituano, acompanhei por completo no Pacaembu, foi horroroso, empatou com o Rodrigo. E o jogo perdeu do Bragantino na Vila. Nossa Senhora. Pode falar. Você quer Pode falar que daqui a pouco a gente já tá fechando o concluir. bloco. Conclua aqui. Então, eu acho que o fator Gabigol vai ser fundamental, o fator Rodrigo, porque a defesa do Palmeiras ainda não foi testada. O Palmeiras está muito bem e eu estou curioso para saber como a defesa do Palmeiras vai reagir diante da novidade do Gabigol, do Rodrigo, que ainda não está suficientemente estudado, né? Uma defesa reserva, né? A defesa reserva. E o fator Lucas Lima. Eu também estou muito curioso para saber como ele reage à pressão de jogar contra o ex-time. Eu trato o Lucas Lima como um jogador de técnica apurada, mas que é coadjuvante. Às vezes ele não chama a responsabilidade para si. E só um adendo, já que estamos na cidade de Guarulhos falando, o Lucas Lima esteve muito próximo de jogar no Flamengo de Guarulhos. Quando era jogador da Inter de Limeira. Por detalhes, questão aí de R$5 mil de salário a mais, o Lucas Lima não topou vir, inclusive ainda era parceria com o Corinthians,
E ele não topou e dali ele buscou outros ares até chegar ao Santos. Com 3 meses depois ele já estava no Santos. E isso foi motivo de lamento até de inúmeros torcedores do Flamengo, já que é uma grande torcida que tem por aqui, né? E na época ele jogava muita bola na Inter de Limeira, carregava o time nas costas, né? Bom, Vai lá, Marião, quebre tudo agora. Né? Só o pitaco sobre o jogo. Eu acho que a análise dos colegas é correta, mas não 100%, porque eu ainda acho muito cedo. Só esses 3 jogos aí pelo Campeonato Paulista, não deu tempo. Embora o trabalho do Roger seja perceptível, a gente identifique o Palmeiras com certo padrão de jogo, com o Felipe Melo realmente jogando muito bem, como o Antônio falou. Aliás, o melhor jogador da equipe nos 3 primeiros jogos. Não errou um passe no último jogo, nos 4 jogos. Trabalhando e fazendo a função pela qual ele foi contratado no ano passado. Como disse o Luiz Ademar, o Palmeiras acertou em manter todo mundo. Foi uma surpresa não ser campeão no ano passado. Eu também gosto do trabalho do Roger, acho ele um bom treinador, gostei do que ele fez no Grêmio. Achei que no Atlético ele não ia ter condição de fazer nada diferente, porque o Atlético é uma coisa, dá um programa só para ele. Tem o fator Lucas Lima, é o primeiro clássico, tanto para o Roger como para o Jair Ventura. E eu acho que falar para o senhor olhar para aquela câmera ali, para o senhor parecer mais fechadinho. Aquela Aquela lá é nossa geral. Tá bom. E eu achei, e assim, queria falar sobre o Gabriel, porque eu acompanhei o Gabriel desde o comecinho, inclusive no jogo contra o São Bernardo, eu apontei aqui para o Boa Ventura, porque a gente chegou a trabalhar lá em jogos dele, trabalhou no próprio São Bernardo, e eu narrando e trabalhando em equipes lá para fazer os jogos, e eu fiz um jogo São Bernardo e Santos lá, e ele era novo, ele fez 2 gols naquele jogo e tal, ainda era um menino super à vontade, leve, e conversei com ele depois do jogo, foi uma ótima conversa. Passou 1 ano e pouco, eu fui entrevistar o Gabriel num jogo no Pacaembu, ele tinha mudado muito, e não me surpreendeu que ele tenha tido um fracasso tão estrondoso no futebol europeu. E num curto espaço de tempo, né? E é um fracasso que suja não só o próprio nome dele, suja não é a palavra mais adequada, é menos do que isso, mas mancha. Porque os clubes europeus eles estão um pouco cansados de ver jogador sair daqui por uma fortuna e depois de 1 ano sem ter feito nada, voltar para jogar aqui. Eu amo o Santos. Então eu espero que mais do que qualquer coisa, o Gabriel se comporte legal. Né? Entenda que todo mundo que está no estádio de futebol ali trabalhando assim como ele jogando e os repórteres entrevistando estão fazendo isso porque eles são profissionais. Eu acho que o jogo vai ser muito interessante, o Palmeiras tem um elenco muito superior a todos os outros do Brasil. Mas e o Grêmio? E o Flamengo? É a minha opinião. Eu acho que o que talvez consiga se aproximar um pouco do Palmeiras na temporada vai ser o Cruzeiro, dependendo do que o Mano vai conseguir fazer, se chegar mais alguém. E no ano passado ninguém acertaria o Corinthians campeão brasileiro. No ano retrasado eu cravei o Palmeiras campeão brasileiro na 6ª rodada e eu vou fazer... Meu Deus, temo que você vai falar este ano. Usar. É assim, tem a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Se o Palmeiras não ganhar a Libertadores, ganhará o Campeonato Brasileiro. E o Paulista ganha? O Paulista Quero ver o pai de Naja, pô. Então, o Paulista... E a Copa do Brasil? E o Paulista? O Paulista, se você deixar no próximo programa, eu te digo. Beleza. No próximo? No próximo. Combinado. Que o Ademar estiver junto, você vai ter que dizer diretamente pra ele. Eu sei quem vai ganhar o Paulista. Você sabe que já temos aqui 2 previsões, né? Diego Renan disse que o Dorival Júnior não termina o Campeonato Paulista no São Paulo. Olha. Valendo hambúrguer. Diego Renan. Valendo hambúrguer. Eu tô com você. E valendo hambúrguer do Johnny Hudson. E agora Mário Cardoso dizendo que Palmeiras ou vai ganhar Libertadores ou Brasileiro. Se não a Libertadores ou Brasileiro. Então posso fazer uma valendo também, hambúrguer. Vamos lá, aproveita que o espaço tá aberto pra bola de cristal aqui. Corinthians não ganha nada esse ano. Rapaz, Flávio, você quer fazer alguma, Flávio Santos? Tem que Quero, claro que quero. aí. É uma opinião isenta, uma previsão isenta, desprovida de emoção. Vasco, campeão da Libertadores. Meu Deus. Totalmente isenta e E imparcial. se isso acontecer, o pulo do viaduto? Pra chamar o Ele intervalo... vai pagar hambúrguer para todos os intervalo. telespectadores da TV de Eu Estado. pulo do viaduto. Pra eu chamar pulo o do viaduto. intervalo, a Michele vai ilustrar nossa bola, que não é de cristal, e depois fazer uma previsão depois do intervalo. Pode ser, Michele? Pode, Depois do pode. intervalo, a previsão de Michele Nogueira. Pausa pra você beber Quem aquela ganha o aguinha. clássico? Quem ganha o Palmeiras clássico? ou Quem ganha a Santos? previsão de Michele. Palmeiras ou Pausa pra Santos? você beber aquela aguinha. Na volta, então, vamos falar de Libertadores com as imagens do Vasco e pincelar a Copa do Brasil. A gente já volta. Essa aí é pra pular do viaduto. O Vasco vai ser campeão da Libertadores. TCA Corretora de Seguros. Há 28 anos, trabalhamos com profissionais qualificados e experientes para que você e sua família possam desfrutar de tranquilidade.
Nós oferecemos, além de todos os seguros, planos de saúde e assistência médica, com os principais e melhores hospitais e médicos credenciados ou particulares, de acordo com o plano que escolher. Nós da TCA temos a melhor equipe para atendê-lo e auxiliá-lo. Faça uma consulta. tcaseguros.com.br. Telefone 2453-8888. A atenção constante na escolha e manipulação de ingredientes nobres e selecionados. O cuidado no preparo de cada item a ser servido, garantindo identidade única e exclusiva em cada lanche. A finalização de cada hambúrguer com a dedicação de uma equipe especializada. Tudo isso pensado e dedicado a um público consumidor exigente e de bom gosto, fazem da Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal a melhor opção em lanches e uma experiência gastronômica sem igual. Com uma decoração inspirada na Idade Média e figuras míticas, a casa oferece momentos marcados por uma viagem no tempo, num ambiente acolhedor e aconchegante. Seja no almoço, no jantar ou nas horas em que a vontade de um hambúrguer delicioso chegar até você, Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, sem dúvida alguma, é a melhor casa da região. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, Rua Felizarda Firmino de Andrade, 68 Guarulhos, com amplo estacionamento e espaço kids. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, uma experiência única em sabor e satisfação gastronômica. Com o objetivo de melhorar o relacionamento e a comunicação com os moradores da cidade, a ProGuaru disponibiliza seus canais de atendimento à população. A partir de agora, solicitações de serviços de zeladoria, críticas e sugestões podem ser enviadas à empresa por meio do WhatsApp 95556-8388 ou pelo e-mail faleconosco@proguaru.com.br. Tapa-buracos, conservação e pavimentação de ruas, varrição, capina, limpeza de bocas de lobo, bueiros, córregos, calçadas, além de recuperação de sarjeta, são alguns dos principais serviços oferecidos pela ProGuaru. Entre em contato e receba um número de protocolo para acompanhamento dos trabalhos. Informações em nossa central de atendimento. Telefone 2475-9000. ProGuaru, trabalhando sempre em favor dos guarulhenses. Com mais de 38 anos no mercado, a ZL Bebidas faz um brinde a você. Na hora de comemorar os momentos inesquecíveis da sua vida, não esqueça da ZL Bebidas. A ZL Bebidas trabalha com as melhores marcas de bebidas, seja qual for a sua preferência. A ZL Bebidas está pronta para atender você. Não é à toa que a ZL Bebidas é a maior rede de lojas de bebidas de São Paulo, sempre com ótimo atendimento e os melhores preços de mercado. ZL Bebidas, em Guarulhos, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3182. Telefone 2382-8257. Na hora de transferir ou licenciar o seu carro, vá direto a Hidalgo Despachantes, sempre com a tradição de atender bem. A Hidalgo Despachantes conta com uma equipe capacitada para dar agilidade à sua documentação. Hidalgo Despachantes, Avenida João Jamil Zarif 354, próxima à Praça 8 Taboão. Telefone 2440-6425. Chopana, choperia e churrascaria. O que era bom, ficou melhor. Agora com novo endereço, mas com a mesma tradição em servir bem.
com novas instalações para que você e sua família possa desfrutar de um ambiente sofisticado e aconchegante. Venha conhecer as novas instalações da Choupana e saborear o que existe de melhor na culinária guarulhense. As melhores carnes, as mais saborosas pizzas. Choupana, choperia e churrascaria. Rua Força Pública 345. Telefone 2440-3430. 2440-3430. Com estacionamento próprio. Choupana, choperia e churrascaria. O Colégio Êxitos, com mais de 22 anos de história em Guarulhos, já formou mais de 10 mil profissionais em cursos na área da saúde. Está com matrículas abertas para auxiliar em enfermagem, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, entre outros. O Êxitos se uniu à Unicesumar, a melhor universidade do país, segundo a avaliação do MEC, para oferecer o melhor ensino à distância. São 38 cursos de graduação e 30 de pós-graduação. Colégio Êxitos e Unicesumar. Qualidade e ensino que você pode confiar. Beleza, Esporte na Rede de volta com o seu segundo e dessa vez último bloco, porque a gente vai já emendar aqui direto para o final. Já já a gente vai falar de Copa Libertadores, tem aqui os gols do Vasco, a gente vai dar uma pincelada na Copa do Brasil também, ainda muito cheia de times, mas pelo menos tiraram aquela regra ridícula do gol fora de casa que eu odeio tanto. Michele, quem quiser participar, como é que faz? Para participar, vocês entram no facebook.com/Programa Esporte na Rede ou pelo WhatsApp 11 94 112 5995. Você que é de Guarulhos, coloca no canal 15 da NET e hoje estamos transmitindo pelo YouTube. E você pode acessar na página do Facebook da TV, tv.tsac, lá vai ter o link para você acessar pelo YouTube. E também pode comentar lá no vídeo, na transmissão ao vivo por lá. Muito bem. Hoje, ó, por exemplo, eu leio aqui a mensagem que chegou pra gente no WhatsApp do Paulinho. Olha, o Paulinho tá falando assim, boa noite, esportistas. Outra maneira de acessar é procurar... Na verdade, jornalistas esportivos, né? Esportistas acho que estão um pouquinho longe, né? O Ademar ainda joga, eu tô um pouquinho longe. O Flávio sim, esse menino é esportista. Ele fala assim, meu palpite, baleia 2, porcão 2. Corneteiro demais. Em cima do que Ele é falou palmeirense, Renan, conhece Paulinho. é só levar a Michele para o tricolor que a coisa para de ficar feia. Acho que não. O que falou o Diego na semana passada. O que mais? Sugestão, sorteio de coma à vontade no Johnny Hudson para os telespectadores. A gente tava falando disso aqui no intervalo com uma pizza dessa. Mas olha, você tocou num ponto legal, viu, Paulinho? A gente vai aqui, se não na semana que vem, na próxima... Nesse GC que fica aí, que você está vendo aqui, ó, nosso WhatsApp, nossa live no Facebook para participar. Hoje a gente está só pelo YouTube, lembrando você. Na semana que vem ou na próxima, a gente vai ver direitinho aqui para não ficar nada atropelado, a gente vai colocar o nosso telefone fixo para você participar ligando para cá. Não vai entrar no ar, falar, mas você vai ligar para cá. Você pode deixar uma pergunta que o pessoal vai anotar. E quem ligar para cá só vai ser por esse método, via telefone. Ligando para cá, você vai concorrer ao sorteio de brindes, sim. Mas por quê? Porque a gente quer fazer o papelzinho, a gente quer fazer que nem o show da Xuxa, lembra? Silvio Santos jogava a carta para cima e pegava uma. Então, a gente quer jogar papelzinho para cima e sortear o brinde assim. Pois não, Michele, conclua aí e vamos falar o pessoal da enquete também, já já. Vamos. Ele também falou que pode ser no Choupana. Ah, também? Então, que né, simples, beleza, não, Paulinho? ok. Que Da simples. hora. E a enquete de hoje, quem vence o Clássico Paulista no domingo? Palmeiras, Santos ou empate? Vamos colocar na telinha a enquete. Enquanto isso, vamos responder aí que o pessoal está respondendo. O Eli Medeiros acredita que o Palmeiras vence fácil por 3-0. 3-0, que é isso? E o Jonathan acha que é empate. Eu recebi no grupo de WhatsApp lá do nosso, aqui do casting do programa, vai ser 4-1, faz. Eu falei, nossa senhora. Pelo visto não vou foram contar dois, quem né? foi. Pelo visto foram dois, né? Não, foi 4-1. Hoje o Ademar falou 4-1, Palmeiras. Foi 4-1. Nossa, assustei. Eu também. Assustei. Eu fui Falando de passeio, vamos falar do Vasco da Gama, que ontem passeou contra a Universidade da Concepción. Pode colocar os gols aí, a gente vai comentando. Senhores, falem um pouquinho da Libertadores, eu não sei. Eu acompanhei bem o jogo do Vasco, você acompanhou, Flavinho? Quem pelo menos puder dar uma pincelada no jogo do Vasco, vai rolar aí os melhores momentos pra você. Melhor Tá quem aí, viu mais do jogo, eu vi pouquíssimo. Imagens Vai lá, cedidas Flávio. pela Fox, muito legal obrigado. É o seguinte, o Zé, o ano passado, quando ele estreou pelo Flamengo, também foi ganhando de 4-0. Foi. Né?
É a segunda estreia agora, foi pelo Flamengo, agora pelo Vasco em 4-0. Mostrou regularidade, né? Mostrou um goleiro extremamente ruim. 2 gols do Evandro, menino muito esperto, hein? Um Menino moleque que no ano passado... Agora o goleiro realmente estava de brincadeira. Agora- Olha esse gol, olha esse gol. Olha que vai Esse acontecer. gol pra mim foi regular. Se tomar Foi, um gol foi, desse foi. lá em Osasco, não Foi, os caras mas deixam o jogar goleiro mais, chegou velho. chegou Não, o goleiro chutando parou pra reclamar, nada. em vez de correr pro gol, ele ficou parado reclamando. Na hora que ele percebeu, daí já não dava mais. A bola bateu na mão do jogador do Vasco bateu e o na mão, Evandro pegou a exatamente. sobra e mandou pro gol. Aí, e ele, ó, pode ver que ele fica parado Libertadores reclamando. da América, depois vem com o árbitro de vídeo, o não sei o quê. Não, mas nessa fase não tem. Ah, tá. Nessa fase não tem. O que vai fazer? Contenção de custo, né? E aí, gente, fala aí um pouquinho do Libertadores Leandro, do Vasco. que Fala aí, Flavinho. Tem um fator que ficou latente aí. Era um jogo fora de casa, era um jogo teoricamente difícil, e a molecada do Vasco não sentiu o jogo. E se tem um time no futebol brasileiro, time grande, que alguém pode sentir pressão e é pressionado diariamente, é o Vasco. Primeiro, o ambiente político é uma porcaria. A torcida é dividida. Sabe? Presidente traidor. Presidente traidor. O salário, às vezes, cai em 60, 90 dias, às vezes cai no mês. Ou seja, tem a instabilidade, tem a pressão de não saber quando vai Perdeu os receber. principais jogadores, Anderson Pois é, Martins, pois é. Nenê, Ia chegar nesse vai ponto. embora. Desmontou o Jean, time. aquele- E a molecada volante do que é Vasco, Corinthians. e a molecada do Vasco chegou e assumiu. Só lembrando, fazendo aqui uma elogio à categoria de base do Vasco, a maior transferência dessa janela, não sei se a que Segunda maior do- da O história. é a Vasco segunda, perdeu né? um A jogador, segunda. um jovem promissor também, que carregava um pouco do piano no meio campo, o Matheus Vital, que Exatamente, preferia exatamente. trocar o Vasco pelo Sim. Corinthians. É porque tem o empresário que faz negócio com o Corinthians, faz com o Vasco. Exatamente. O Felipe Coutinho foi revelado Carlos no Vasco. Leite. Carlos Leite, Foi, isso. o Felipe Coutinho foi revelado no Vasco. Ganhou uma grana agora. Ganhou uma baita grana. Transferência. Sabe-se lá o que vai fazer com a grana. A gente não sabe qual vai ser o destino da Pra grana. onde Já vai, deve né? estar penhorada, Pois já é, tem alguém pois é. lá para puxar. Mas pra você ver como a categoria do Vasco, ela sempre lança grandes jogadores de tempos em tempos. O Romário, o Edmundo, que se profissionalizou no Botafogo, mas surgiu pro futebol de alto nível no Vasco. Então o Vasco O próprio segue... Felipe Coutinho. Então, Felipe, lateral esquerdo, Felipe, que também o jogou grande uma Felipe. barbaridade no Então, tô Vasco. falando por cima. Carlos Germano, enfim. tô falando aqui por cima, mas o Vasco, mesmo com essa balbúrdia, mesmo com essa bagunça, tá aparecendo aí com uma nova geração que parece muito promissora, que não sente pressão, que reage bem. E eu acho que tá faltando isso no futebol brasileiro. Cara que não abaixa a cabeça para pressão, que veste a camisa e que aceita o papel de protagonista. Bom trabalho do Zé Ricardo, não? Muito bom. Já Até agora, classificado, né? Praticamente. Assim, vai pra já. segunda, já vai pro segundo mata-mata. É, porque... o União Espanhola manda os Júniors aí. Nossa, Agora, olha o goleirão agora. Presta atenção que o goleirão vai fazer. Olha lá, olha que beleza. Como que pode, né? Como que pode? Ele tem goleirão 40 desse? anos, se eu não me engano, tá quase encerrando carreira. Olha depois desse jogo, que ele tinha que ele encerrar. Perder pra fez. esse time aí. Ó, se eu sou o treinador, eu Meu falava assim, ó, Deus você do encerrou céu. a carreira hoje. Você encerrou a carreira Não, hoje. você que já tá encerrando, vamos encerrar por aqui. já é. Não, sem condição. Não, mais do que falar do Vasco, que eu já abri Fala, falando, Marião, conclua aí. Vou só falar aproveitar a esteira da Copa São Paulo de Futebol Júnior, já foi. Aliás, hoje eu tô com as notícias velhas, Esse né? último gol do Rildo aí. Falei da eleição do Vasco e falar da Copa São Ribery Paulo. Rildo. Pô, São Paulo tem ótimos jogadores no time aí que foi Esse vice-campeão. programa tá deixando de ser sério, eu vou embora. São Paulo tem ótimos jogadores no time que foi vice-campeão e o Flamengo também. Ótimas opções aí para encorpar os seus elencos e a própria Portuguesa que chegou foi a terceira colocada na Copa São Paulo. perdeu Porém, a também. Portuguesa foi um catadão, hein? Jogadores dispensados do Corinthians, Isso. do São Paulo, do Palmeiras, enfim, do Grêmio, Eu citei a Portuguesa Internacional. porque no Jogo em Pauta, que é o site que eu divido com o Arthur Daffs e outros colegas, tem o Ricardo Veras, que é um torcedor da Portuguesa apaixonado, qual não Esteve é. aqui no Sport na Rede. Que é um camarada nota 1000. Ele escreveu sobre o assunto e deu aquela animada no coração do torcedor da Portuguesa. E a gente tem que olhar para a base mesmo como a única alternativa para os clubes que têm pouco recurso. O duro é que a gente sabe que em muitos clubes os jogadores que estão ali não estão em vínculo com os clubes efetivamente, são de empresários e tal. A gente torce para que a Portuguesa tenha alguns nas suas fileiras, né? Como eu sei que o São Paulo agora tem, que houve uma mudança nos acordos que pairam A ali Portuguesa nas está fazendo categorias de base. uma parceria. Ela não tem sub-12, sub-14, sub-17, ela só tem o time da Copinha. E tem umas pessoas Que era conversando sub-20, com o né? Copinha presidente sub-20. para ver se faz uma parceria e aí assumiria, ajudaria a Portuguesa, o que é importante, né? Houve uma eleição recente na Portuguesa agora, foram escolhidos alguns conselheiros e pessoas para novos cargos, e eu tive a feliz notícia de que são pessoas, como tem um outro grande amigo que torce pela Portuguesa, e falou, pô, o pessoal que foi escolhido lá tem gente bem bacana, então que a Portuguesa se reestruture. E a Libertadores, essa Universidade de Concepción aí, do jeito que eu vi, só pelo que eu pude ver, se jogar o Campeonato Paulista, cai. E se jogar aqui no Amador de Guarulhos, cai também.
Ó, deixa eu fechar o assunto Vasco, que a gente vai mudar agora para a Copa do Brasil, e a Michelle vai ler. Tem comentário no YouTube, o pessoal tá comentando aqui no YouTube para fechar o assunto Vasco, pelo menos assistir o jogo. Acho assim, o Vasco jogou bem, o Zé Ricardo é um bom técnico, o time tá bem montado, mas não vamos nos iludir, né? Porque esse Universidade Concepción é um time horroroso. Eu não sei se horrível. Não tem Você concepção péssimo. nenhuma de futebol. Vocês lembram? Sem concepção alguma de futebol. Qual que é o próximo adversário? O confronto do próximo adversário do Vasco? Alguém lembra? É o Pesquisa Universitário aqui, do pesquisa. Peru, né? Não, é os dois times bolivianos. O Oriente Boliviano. Petroleiro e o Jorge Wilson. É, então. Não, Jorge Wilson. É o Então, Jorge vamos lá. Wilson, isso mesmo. O caminho para chegar na Libertadores. Tá mais fácil, tá que bem vale. fácil. Ao contrário E aí- da Chapecoense, que É isso que eu nem ia vai falar pegar a agora. segunda É isso que eu ia falar sobre a Chapecoense. Vamos lembrar que só se o Chapecoense. Vasco passar, vai para o grupo do Cruzeiro, certo? Então Isso. seria um grupo Que é difícil outra pra caramba. pedreira Então também. só para concluir aqui, eu vou até te passar para falar rapidinho da Chapecoense, pelo menos uns 2 minutinhos, Boaventura, porque a gente acompanha menos, o menos. jogo. Não, 2 dá tempo. Mas só para fechar o assunto Vasco, então não vamos nos iludir. Vasco é um time bem armado, né? O Zé Ricardo é um bom técnico de fato, mas viveu toda essa instabilidade que o Flávio citou lá, o time ainda vive um pouco disso, Corre não se risco de sabe que rebaixamento. tipo de investimento vai fazer, que tipo de jogador vai trazer. E não dá para se iludir contra a Universidade da Concepción. Um time realmente horrível, do nível que se joga no Campeonato Carioca. Sem concepção Do alguma nível de futebol. do Estadual do Rio de Janeiro. Muito ruim. O Madureira, mas muito ruim o Madureira mesmo. ontem Então, jogou melhor assim, que Concepción. Então, assim, legal, acho legal, porque dá um ânimo pra torcida, a torcida fica inflamada, comemore mesmo. Mostraram ontem os vascaínos lá, assisti pela Fox, os vascaínos comemorando no estádio, estavam presentes. Legal, tem que ter mesmo essa vibração agora, só que tem muita coisa pra fazer ainda. Esse time é muito ruim. Fala, Principalmente Demar. eu concordo com ele o seguinte. Hoje, começa o Brasileiro, o Vasco é candidatíssimo ao rebaixamento. Então, Se começar é outra hoje, conversa. que é um outro campeonato, são outros times, estrutura, tem que tomar cuidado. Então tem que, além de apostar na molecada, reforçar. Se conseguir, E o Fluminense, hein? é outro. Bem Boaventura, a pertinho, gente vai entrar já na Copa do Brasil. Boaventura, 1 minutinho então pra Chapecoense. Fala aí do que você viu Chapecoense, futebol muito preocupante. Ontem ontem. Eu vi só deu Nacional, né? Ontem o Praticamente que só deu demonstrou. E tava Foi dos invicto, hein, melhores cara? momentos. Até assim, desde que ele preocupante. chegou em Pra outubro do você ano ver passado... como estadual é campeonato que ninguém engana Preocupante. Mas ninguém, foi né, no gente? Brasileiro. O Gilson Plena chegou no Brasileiro. E de tava lá mais pra cá não mas perdeu manteve nenhum. no estadual, então. mas Estadual então, esquece. e- Brasileiro, ok. Mas então, Estadual mas esquece. ele Ontem chegou em tomou o outubro do primeiro ano gol no passado, ano. O Kleina chegou em outubro do ano passado, ficou invicto no Mas o Wilson Brasileiro, Plena, eu acho, faz foi bons para trabalhos. pré-Libertadores e estava invicto esse ano. Foi a primeira Mas derrota contra o nos Nacional, últimos jogou 4 muito meses. mal. Gol no muito ano mal. em 5 jogos. Muito mal, muito mal. Nacional Só que- de Montevidéu, que é um gigante do futebol E- mundial. e eu- Tudo bem, o Nacional diria não que tá- apresentou nada de futebol. O Nacional não apresentou nada de futebol. Não apresenta nada. O ano E a passado, Chapecoense foi principalmente, pior alguns ainda anos. do que o time do Nacional. E não demonstrou reação, dadas alguns lances que a Chapecoense conseguiu criar. Criar não, quem criou foi o Nacional para ele mesmo. Teve um que o Apodi perdeu um gol dentro do gol e uma bola que o jogador da base, o Bruno Silva, conseguiu acertar o travessão. Mas Ponto nada, um final. futebol preocupante da Chapecoense, não lembra nem de sombra o que apresentou ano passado, no processo de reconstrução. Eu acredito que a Chapecoense precisa passar por um novo processo de reconstrução. E a torcida do Nacional, uma torcida que compareceu na Arena Condá, tá cheio de estúpido, Que faz marginal, fazendo Aviãozinho. fazendo aviãozinho, Ah, aí é demais, em né, alusão cara? do avião que caiu, desrespeitando famílias, torcida, instituição. Esses canalhas que estavam lá Esses são imbecis. mereciam Esses cadeia. são imbecis. Michele, lê as participações do pessoal aqui no YouTube, que a gente vai falar 5 minutinhos da Copa do Brasil. E game over por hoje já. Ó, o Luiz Ferreira mandou boa noite para todo mundo, mas um abraço especial ao Mário Cardoso, genuíno tricolor. Genuíno! É verdade, genuíno, mano? Legal, o Luiz Ferreira é meu colega do Ó, Tribunal de Justiça. entregou, Um grande hein? abraço para Entregou, ele. hein? Mas tricolor das Laranjeiras, tricolor paulista. Pode ser o Madureira é Tricolor do Ceará. Suburbano. Tricolor do suburbano. Ceará. Tem vários tricolores, eu vou deixar Pode ser o Grêmio. em suspeita Grêmio, para ver qual deles. Bahia. Você pesquisa que você vai achar um tricolor de 2 cores, só que é esse aí o time. Ah, tá. um tricolor de 2 cores. Fala, Michele, quem E mais? também temos o Rogério Haddad dando boa noite e falando Santos 2-1. Ó, vamos ver, hein? Vamos ver. E o Rogério Clássico prometeu do brigadeiro para todo mundo na próxima quinta. Se o Só Santos pra ganhar. Confirmar. Se o Santos ganhar. Não, se o na Santos outra, perder- hein? Na próxima não, na É, outra. na outra que o Luiz Ademar tá aqui com a gente. Mas se o Santos ganhar, só aí se não ganhar, aí não vai ter brigadeiro, é Não, isso? tem que trazer também, não Tem que- interessa. Aí traz o dobro. Aí traz o aí dobro traz de o brigadeiro. Se dobro. perder, traz o Não, dobro daí de ele traz brigadeiro, o Rogério. chocolate, porque daí tomou um chocolate. Aí traz o dobro, beleza? Ademar, Copa do Brasil. Você viu o jogo de São Paulo ontem, né? Vi, E aí? assim,
São Paulo ganhou, merecimento. Não dá para você... Mas o futebol pobre, o primeiro tempo ainda foi um time que fez 1-0 fácil, teve 3, 4 você falou hoje, vai. Pô, até achei que o time... No segundo tempo, um time preguiçoso, um meio campo que não cria. O Madureira, que é o penúltimo colocado do Campeonato Carioca. Penúltimo colocado. E o Diego Souza, como é que tá encaixado no time aí? Não ganhou nenhuma ainda. Ele jogou... Então, eu acho que é o seguinte, a minha visão, eu sei que ele quer ir para a Copa, eu sei que... E as pessoas, às vezes, acho que não acompanharam o esporte o ano passado no Campeonato Brasileiro. Não, ele era assim... Mentira, o centroavante lá era o André. O artilheiro do esporte ano passado foi o André. Ele fez muitos gols vindo de trás. Jogando na dele. Cobrando falta, cobrando pênalti. Exatamente. Um escanteio, uma cabeçada no escanteio. E não é nem como meio, ele estava jogando até como um segundo atacante. Exatamente, fazendo aquela função. Então ele jogando de centroavante, ele participa pouco do jogo. O Brenner, que é centroavante, bom na base, moleque muito bom, fez mais um gol ontem, tá jogando pelo lado esquerdo. Se de repente ele jogar mais centralizado, ele pode fazer mais gols e o Diego Souza um pouco mais para trás. Acho que esse time pode evoluir com o Cueva, o preguiçoso do Cueva. Você acha que Diego Souza, Cueva e Nenê fazem todos a mesma função? E aí lascou? Não, eu acho que não. Eu acho que eu acho que não dá para você jogar com Cueva, Nenê, Diego Souza, Trellis. Acho que são aí você vai começar. Quem marca eu acho que porque o Nenê e Diego Souza não dá. Meio atacante, né? Você vai fazer um time meio lento. Seu espaço. Mas eu acho que ele é um meio atacante que pode executar a função até de segundo atacante. Segundo atacante, como ele fazia. Exatamente. É o que o Nenê tava fazendo no Vasco já, porque ele não consegue mais jogar no meio. O Diego Souza, assim, jogando pela lateral, chegando da intermediária pra frente. Como o Tite colocou ele nos amistosos da seleção. Você vai fazer um jogo no Morumbi com um time teoricamente mais fraco? Como o Raí jogava no São Paulo com o Tele Santana. Agora você tem que... Vai muito da boa vontade dos jogadores você conseguir mexer com esse time, com esse elenco. Os caras têm que comprar ideia. Os caras têm que comprar ideia. E trabalhar. E eu tô achando que o Dorival, o trabalho dele é fraquinho. Dorival, não, olha, o que no brasileiro foi fraquinho, escapou do rebaixamento. Poderia, com uma sequência de vídeo, até chegar na pré-Libertadores. Na verdade, quem tirou o São Paulo do rebaixamento foi o Hernandes. Mas assim, eu acho que o trabalho é fraquinho. Ademar e amigos, o Dorival ele sempre foi um cara que gostou de time, bom, nos tempos pra cá, pelo menos com o Santos, de times de velocidade, times velozes. Ele não tinha tantos jogadores velozes assim no São Paulo. E não vai ter, porque ele... Então, e aí, como é que fica? É só culpa dele também? Não, mas aí que tá. Aí o cara tem que saber... Destacando que ele disse que não pediu nem o Nenê, nem o Trellis. Aí é preocupante, aí que eu tô te falando. Então, aí alguma coisa tá errada lá dentro. Lógico. Me parece é o seguinte, o Dorival... Muitas. Eu falei uma coisa aqui no ano passado, eu fui contra a contratação dele e eu disse que o currículo dele de bons trabalhos cabe num gomo dessa bola aqui. Cabe aí. A bola tá aí você. Você pode falar porque ele subiu o seu Vasco, né? Pois é, subiu. Só na Série B. Subiu, mas subir da Série B não passa de obrigação. Nosso Vasco. É o Vasco de todo quem mundo. Disse Flávio Santos é o Vasco do Brasil. Eu quero saber quem disse que o Flávio Santos é vascaíno. Interrogação. Você falou do Santos, Leandro. Me parece enquete. O Dorival Júnior ele tenta repetir aquele Santos de 2010, 2011 em todos os times que ele passa. Só que se não tiver jogador ele não tem. Ele me parece que ele só tem uma visão tática. Não tem repertório? Ele não tem repertório tático. Você pega o São Paulo ontem, o São Paulo fez 28 cruzamentos. E ele, joga pela lateral e ele poderia ter uma conversa, né, com o Dudu, me ajuda aqui e tal. O meio-campista que jogou muita bola na Ferroviária. Paulo, ele apresentou, além desse defeito do excesso de cruzamentos, porque o time é levado a isso, por não ter criatividade no meio de campo, o meio-campo do São Paulo não funciona, que é típico dos times do Dorival. Para vocês terem uma ideia, o segundo cara que mais desarmou ontem foi o Diego Souza. Mas eu vou fazer uma ressalva também. Os volantes de São Paulo não funcionaram. Do mesmo jeito que tem com relação ao Palmeiras, que o Palmeiras que ganhou os 3 jogos, tem um elenco disparado melhor que os outros. 4. Né? O São Paulo também tá no começo da temporada, pô. Mas né? aí que tá, aí que as escolhas são erradas. Por exemplo, o Corinthians também não tá? Vamos ver. Então, por que o São Paulo foi com o São Bento, que subiu da D para C, da C para B com o time reserva? Cada um escolhe o que quer fazer. Mas aí que eu tô te falando. Não. Você escolhe, daí pra você apresentar esse futebol? Não, tudo bem. Isso que eu tô falando. Mas é porque o torcedor é levado a criticar o time na terceira rodada do Campeonato Paulista. Quando o Corinthians apresentou o Ronaldo Fenômeno e foi jogar contra o Itumbiara, também foi 1-0. Então, o jogo foi horroroso. Só que é o seguinte, quando ele tirou esse time na primeira rodada do São Bento, é porque eu tô pensando na Copa do Brasil. Sim. Aí ele voltou com o time na segunda rodada. Aí depois ele tirou mais alguns, foi mesclando, aí perdeu o clássico. Mas estou preparando, só que tá para isso. Então tudo que ele está falando não está correspondendo com a realidade. Esse é o problema. Colocar o time em campo, eu concordo que o trabalho dele é realmente fraco, né?
Mas eu acho ainda muito cedo pra Olha, gente já... independente Vamos dar um pouquinho mais de fôlego independente pro da cara. qualidade que o time tenha, Por exemplo, ele precisa... Marcos Guilherme. Desculpa, só... Não, pode falar, conclui. Marcos Guilherme. Tem jogado bem. Tem. O gol Melhor contra o disparado. Corinthians, pra mim, o Marcos Guilherme é o melhor jogador de São Paulo na temporada. O gol contra o Corinthians foi uma jogada que saiu do lado dele. E esse gol do Brenner ontem é a mesma coisa, inclusive muito parecidos os dois gols. Então, aos poucos, talvez ele consiga dar uma cara pro São Paulo. Né? Era essa a palavra que eu ia usar. Eu acho Agora que o qualquer Petros não time... jogou ontem. Mas não pode acontecer como foi com Suspenso. o Palmeiras. Olha, o Palmeiras está em fase de reformulação. O Palmeiras está procurando um time, O Palmeiras não se encontrou Aí não na achou, temporada não anterior. achou, procurou, E não achou. E já em relação aos primeiros jogos, os resultados são fundamentais para que se possa fazer uma projeção de que o time possa alcançar na temporada. O ano passado, o Palmeiras em 4 jogos tinha uma vitória. O time de futebol, vou fazer uma Tinha uma comparação vitória. aqui. Ah, metáfora, vamos lá. É como Pra se fosse terminar o programa bem, O vamos técnico pra de metáfora. futebol, eu vou usar, ele falou a palavra cara. É como se fosse um desenhista. Ele, ao longo das primeiras semanas da pré-temporada, ele vai desenhando o rosto, desenhando o olho do time, a orelha, Você os falou cílios. tudo. A pré-temporada Então, do São Paulo, pois é. no meu E entender, ele, não foi a gente adequada não pro vê, tamanho do clube. A gente não vê num papel, fazendo essa comparação com o desenhista, uma cara sendo desenhada. Ele tá meses no São Paulo. O time não tem nenhum rótulo, nenhuma marca registrada, não é um time de Mas pegada, não é um também- time ofensivo. Ele Também, deveria trazer só- mais pois é. mesmo. Só para fechar, que a gente já tem um minuto para acabar, mas só para arredondar o seu comentário e ajudar, também não é um pouco parte da culpa da diretoria por todas essas vendas que fez, toda essa mexida no time que fez, agora já se desfez do prato, esconderam a cláusula do Hernanes que voltou para a China, é um pouco culpa, porque você mexe, aí Mas o time não tem precisa, cara você nunca, vê, por exemplo, vai ter São cara Paulo já nunca. anunciou esse ano que ele precisa vender 90 milhões. Então, mas se mexer, Então, aí- vai dar cara como? Exatamente. Aí eu tô falando assim, precisa vender 90 milhões, ganha a Copa do Brasil, você já ganha 50. Por que não faz um planejamento para vencedor do que um planejamento... Título também dá É, dinheiro. Não é exatamente. só venda de jogador. Exatamente. Aí é da visão. O Brunoro, quando teve Investe aqui... na Sul-Americana, que também tem um prêmio também. O legal. Brunoro, quando ele esteve aqui, ele falou claramente, futebol é um negócio, só que é um negócio que você precisa performar para dar certo. Você precisa de resultado para dar Precisa certo. de desempenho. Com o resultado e o desempenho, aí você consegue ganhar dinheiro cada vez mais, que é o que você está falando. Quanto que o São Paulo ganhou ontem para passar para a segunda fase? 2,5 milhões. E o Madureira, que esperava um grande público, teve Deu renda de 142 mil de renda. que é 142 uma mil de várzea. renda. Vai dar tempo de falar 30 segundos. A 30 prefeitura segundos. levou para Fechado. Londrina para ganhar 450 mil, deu 150 de renda. Os cofres públicos... Isso, a prefeitura comprou por isso Comprou. e arrecadou 140. Pagou 1,5 milhão. Mas cobrou 60, 80 pau o ingresso, amigo. Quem que é trouxa? É. Vou Conclua, Mário. Corinthians. 30 segundinhos. Tem eleição no Corinthians, eu Pra abri fechar. falando sobre o Vasco. 2 dos candidatos a presidente estão concorrendo com liminares. Um, Roque Cittadini, está com liminar porque ele é conselheiro do Tribunal de Contas e ele não poderia assumir por conta de cláusulas lá dentro do próprio Corinthians e da própria TCU. Mas vai concorrer. E o Paulo Garcia, com suspeita de ter pago mensalidades... Não, suspeita não, ele confirmou que pagou. mensalidades atrasadas e tal, também está concorrendo com o liminar. E tem o Romeu Tomás Júnior, o André Sanches, que é o candidato à situação. E o Felipe E Isabella. o Felipe Isabella, que é o mais jovem, formado em Direito Esportivo pela USP, com pós-graduação, inclusive. Espero que os conselheiros do Corinthians e os sócios do Corinthians possam pensar bem e escolher um bom candidato, um bom presidente para o clube. Vamos acompanhar como será o pleito, porque as eleições nos clubes ultimamente, olha... Tema Corinthians Difícil, viu? pode impactar diretamente a cidade de Guarulhos, né? Já que tem uma parceria com o time de vôlei. E olha, estão todos... 2 desconhecem o contrato e nem querem saber do contrato. E outros 2 Que difícil, já hein? disseram claramente, abertamente, que são contrário à parceria que fizeram, que o clube fez com a cidade de Guarulhos e intitulam de barriga de aluguel sem necessidade. E um outro, só que a favor, que é o nosso amigo André Sanches. Falou que não, que vai cumprir o contrato. Mas que contrato esse que nunca apareceu até agora? Então, abramos os olhos. E o Dourado pode ir para o Flamengo, tem um prêmio. Não, já está acertou, confirmado. já acertou, Confirmado. já acertou. Quer dizer, vejam como são as coisas, Já né? acertou. Você Não, o tava Corinthians falando não aqui, se acertou pode. porque tá com eleição presidencial. Vamos deixar em suspenso. É assim o futebol. Acabou, Marião, tem que ir embora. Vamos colocar a frase da noite aí pra gente fechar. Pode abrir aqui, que a Michelle vai terminar o programa comigo, pô. Vamos despedir lá também. Coloca aí a frase da noite pra gente. Na telinha, hoje é dia do publicitário, vocês sabiam disso? Hoje, dia 1º de fevereiro, dia do publicitário, pois é. A gente pode arrumar todas as efemérides possíveis para todas as datas do Esporte na Rede. Então hoje, 1º de fevereiro, dia do publicitário, parabéns a você que é publicitário. Escolhemos uma frase de Mark Twain, escritor norte-americano. E ele diz: muitas coisas pequenas foram transformadas em grandes pelo tipo certo de publicidade. É verdade. Conforme você dá publicidade para o fato, aquilo aumenta ou diminui. Depende de como repercute. Hoje, rede social é um parâmetro que não devia ser, mas é para muita gente.
Marião, obrigado, até a próxima. Valeu. Legal, obrigado a Curto e todos. grosso. Curto e grosso, muito obrigado. É um prazer fazer parte dessa equipe tão gabaritada. Até a próxima. Valeu, boa aventura. Até, meu velho. Boa noite, até a próxima. Semana que vem eu vou entrar de volta. Flavinho, Boa noite, tchau. Leandro. Obrigado pelo convite. Precisar, estamos aí. Só chamar. Luiz Ademar, no comentário, não é que ele é milionário, não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que a gente contratou ele a peso de ouro, a gente paga muito. Cada participação dele aqui, são 500 mil reais saindo dos nossos Quantas cofres. pizzas? Luiz Ademar, obrigado, meu velho. Até a Eu queria próxima. saber onde que está desviando esse dinheiro aí, mas boa noite, Que no muito bolso obrigado. não tá, né? No bolso não tá. Michelinha, minha linda, obrigado por mais um Esporte na Obrigada Rede, eu. viu? Boa Hoje o pessoal noite. acabou participando um pouco, a gente não estava muito no Face, Quem mas ganhou o clássico? valeu, viu? Quem ganhou o clássico? Sua previsão pra gente terminar o programa em Alto Astral. A minha previsão... Aqui, ó, lustra a bola que não é de cristal do Esporte na Pra Rede. mim sempre vai ser o Corinthians, mas o Rogério falou que se eu falasse Santos ele ia trazer brigadeiro, então é Santos. Então, Santos com brigadeiro. Obrigado, viu, Michelinha? Obrigada. Gente, valeu por assistir o Esporte na Rede. Essa edição especial com muito carinho que a gente fez pra você. 260 programas e com jornalismo sempre independente, crítico e no qual os comentaristas podem falar absolutamente o que pensam com total liberdade. Por isso que eu convido você a sempre acompanhar o Esporte na Rede e por isso que eu te espero semana que vem, ao vivo, 7 da noite. Nosso encontro está marcado. Esporte na Rede, por isso tudo que eu falei é análise esportiva de qualidade. Tchau, galera.